Estou com sede. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostei bastante de gravar o vídeo anterior sobre as leituras de janeiro e, portanto, hoje também decidi trazer-vos este de fevereiro. Antes de começar mesmo com os livros que eu li, gostava de vos falar sobre este livro que se chama Um Passeio na Lua com Einstein, de Joshua Fua. O livro não tem nada a ver com o título, obviamente que eu sabia, arranjei o mesmo porque fala sobre a memória, dá-nos algumas estratégias sobre como melhorar a nossa memória, fala-nos de casos de pessoas excepcionais que obviamente têm algum, não distúrbio mental, mas há alguma mudança no seu cérebro que fez com que eles consigam ter uma memória excepcional, e há outras pessoas que realmente fazem competição de memória e que têm cérebros como os nossos. Mas é bastante interessante aprender estes métodos e perceber um pouco mais de alguns casos que foram investigados. No entanto, este não é um dos livros que eu li, porque eu só o li até à página 90 e tal. É assim, para mim existem três categorias de livros, que são os maus livros, aqueles que eu começo a ler e que realmente não é uma boa leitura, não gostei. O que não significa que seja mau para outras pessoas, a mim simplesmente não me identifiquei. Depois há aqueles livros que eu gosto, mas que naquele momento eu não estou no mood, não estou na disposição para o ler e, portanto, deixo-o para outra altura. E depois há aqueles livros bons que eu estou interessada e pronto, devoro. Este, na minha opinião, está na segunda categoria. Eu continuo a achar que é um bom livro e daquilo que eu li estou interessada e procuro ainda ler mais. No entanto, a altura em que eu li, em fevereiro, não estava com uma predisposição para isso. Agora sim, falando dos livros que eu li mesmo na totalidade e que gostei ou não, vocês têm de ver até ao final, vou-vos começar por falar de um dos livros que eu mais gostei, que é o Kafka à Beira-Mar, do Haruki Murakami. Já me tinham falado bastante sobre este escritor. Vejam aqui eu a dobrar páginas, as partes interessantes e que eu quero ver. É um escritor japonês que tem assim uma forma diferente de escrever comparativamente àquilo que eu já lia de livros. É um romance de realismo mágico, ou seja, no fundo o que está a acontecer aqui é real. Não sei, não há aqui dragões nem fantasia nesse sentido, mas é um realismo um bocado mágico porque há coisas que vão acontecendo aqui que começam a ficar absurdas e estranhas e eu não estava à espera, honestamente. À medida que ia lendo, havia coisas tão absurdas e estranhas, eu nunca na minha vida pensei que ele fosse por esses caminhos durante a história. Mais para a frente no livro há assim uma prostituta que durante o seu ato sexual está a falar de filosofia. Uma das coisas que eu gostei bastante deste livro é que nós vamos acompanhando duas personagens e a dada altura as histórias deles fundem-se e nós acabamos por ver a mesma realidade, mas em duas perspectivas diferentes. E eu achei bastante interessante isso. Cada capítulo é destinado a uma das personagens. Por exemplo, o capítulo 1 é da primeira personagem, o capítulo 2 é da segunda, o terceiro já é da primeira, o quarto da segunda e assim sucessivamente. Então ele chega no fim do capítulo àquele clímax, nós queremos continuar, vamos para o capítulo seguinte e temos de esperar pelo seguinte ainda para podermos continuar a seguir a personagem anterior. Esta história fala então de um rapaz chamado Kafka Tamura, que é um rapazinho de 15 anos que vivia com o pai neste momento, mas ele decide fugir de casa porque não se conseguia entender com ele. Só vivia com o pai porque a mãe, quando ele era pequenino, fugiu com a irmã de casa. E então o clima em casa já é insuportável, ele não se identifica mais com aquela vida e decide fugir. Este rapaz é muito culto, apesar de apenas ter 15 anos, e adota o nome de Kafka porque admira bastante o escritor Franz Kafka. Por outro lado, Kafka também quer dizer corvo em checo, e é bastante interessante porque há uma personagem que também é o corvo, que nós nunca percebemos se é um amigo dele ou se é a consciência dele a falar. Pronto, então, como já disse, ele foge de casa, de Nakano, e vai para Takamatsu. Eu espero estar a dizer as cidades bem. Acaba por ficar numa biblioteca. Esta mudança, quando ele mudou para a biblioteca, foi uma das partes que eu gostei mais, porque eu também gosto bastante de ler livros, ele também lê bastantes livros. Vai lendo algumas histórias e vai tentando encontrar significado à sua existência e à situação que está a viver naquele momento nos livros que ele está a ler, que no fundo também é aquilo que nós fazemos enquanto lemos. Portanto, agora, deixando de falar do Kafka Tamura, vou-vos falar sobre o velhinho Nakata. Eu adoro o velhinho Nakata. Este velhinho é assim um bocadinho estranho, porque ele quando era criança teve um acidente e aqui no livro eles escrevem todo o acidente, que no fundo também é um acidente super macabro, envolve imensas crianças e é super absurdo. Dá para qualquer um interpretar da forma que quiser como é que aquele acidente aconteceu. E então ele já não consegue ler nem escrever. Mas com este acidente ele ganha uma habilidade que é de falar com gatos. Então é bastante interessante porque
Há uma altura em que ele vai tentar encontrar uma gatinha desaparecida, que é a Goma, então ele literalmente vai falando com os gatos e vai tentando compreender a situação. Quando ele finalmente encontra o raptor dela, eu não vou contar a cena, porque acho que vocês devem ter, obviamente, o prazer desta leitura, mas só vos queria dizer que quando ele encontrou o raptor, a situação, toda aquela cena é super estranha. E o próprio raptor tem um papel importante no final. Há pontas soltas que são retomadas, não é? No fundo é como se ele plantasse a sementinha, nós sabemos aquilo, pensamos que aquilo está para ali, mas de repente cresce algo novo dali. E então este Nakata depois conhece o Oshin, que é um rapaz também muito interessante, que lhe dá a boleia, porque no fundo o Nakata não percebe nada, ele não lê nada, não sabe nada, então é muito difícil ele movimentar-se de cidade para cidade. Mas ele sentia que precisava de ir a uma cidade. Ele estava a sentir que era para ali e quando chegasse lá, ainda não sabia porque é que tinha de ir para lá, mas quando chegasse lá ele ia saber porquê. Gosto bastante da cumplicidade entre estas duas personagens e a própria aventura entre eles é muito estranha, às vezes parece absurda, é muito difícil de explicar isso, mas durante a leitura deste livro eu senti bastante isso. Foi tudo muito absurdo, estranho e nada expectável. As coisas que eu gosto mais são as referências. Referências japonesas, referências da música, porque como já vos disse, o Kafka é bastante culto. Então há imensa referência à música clássica, até mesmo à mitologia grega. Há uma profecia que o pai de Kafka faz ao rapaz quando ele era mais pequenino, que dizia que ele ia acabar por matar o pai e ia ter relações com a mãe e com a irmã, que faz lembrar bastante a mitologia grega do Édipo, não é? Que mata o pai para ficar com a mãe. Esta profecia também vai estar bastante patente aqui no livro Chega de Murakami. Agora queria-vos falar de um livro chamado O Alquimista, do Paulo Coelho. Este é um livro muito interessante. Este é o terceiro livro mais lido do mundo e a literatura contemporânea. Eu penso que os dois primeiros sejam a Bíblia e o Dom Quixote, não tenho a certeza, mas sei que são livros mais antigos e este é contemporâneo e mesmo assim já está no terceiro livro mais lido. Fala sobre um rapaz, o Santiago, que é um pastor de ovelhas. Há um dia que ele tem um sonho que acaba por se repetir várias vezes, que há um tesouro escondido nas pirâmides do Egito. E algo lhe diz que ele tem de seguir o sonho, tem de ir até lá e tem de procurar o seu tesouro. Este passa por inúmeros obstáculos, inúmeras coisas que acontecem durante o caminho, que me faz bastante lembrar da nossa vida, não é? Que também está cheia de perigos, de obstáculos, de situações que nos põem à prova. Também há aquelas alturas em que ele, apesar de não gostar tanto do que está a fazer, dá tudo, mostra bastante vontade e muito amor pelo aquilo que faz, porque sabe que é o necessário para alcançar algo futuro, neste caso para conseguir chegar ao seu tesouro. Portanto, tudo o que ele faz acaba por ser bem sucedido porque há a tal vontade, há a tal ambição. É um livro então que, tal como muitos outros, é assim mágico, é metafórico, nos traz bastantes ensinamentos que no fundo são muito simples, mas que por vezes tomamos por garantido e não exploramos tanto, e este livro explora. É um livro bastante cativante, emocionante, eu até chorei no fim, vou confessar. Uma das coisas que eu aprendi com este livro é que a alquimia, que no fundo é a arte de transformar o chumbo em ouro, não é aquilo que realmente importa e que não é necessário vivermos para sempre para cumprirmos a nossa lenda pessoal. O último livro que eu li em fevereiro foi A Metamorfose de Franz Kafka, que é bastante interessante, porque como vos disse, eu li o Kafka à beira-mar e o Kafka Tamura inspirou-se, pelo menos para o seu nome, inspirou-se no Franz Kafka e eu, entretanto, li também o livro da Metamorfose. Este livro é bastante conhecido, fala do Gregor Samsa, que do nada acorda na forma de um bicho nojento, estranho. Começam logo com a descrição do bicho, assim um bocado estranho, e é bastante interessante porque eles nunca nos dizem qual é que é realmente o bicho. Deixa-nos imaginar o mais asqueroso bicho que tivermos na nossa mente. E o rapaz está muito atrapalhado, ele não percebe o que é que está a acontecer, muitas mudanças. E obviamente que ele se isola, ele começa logo por não deixar que outras pessoas o vejam, nem a família. Há várias interpretações para este livro, mas fez-me logo lembrar aquelas pessoas que já não se sentem confortáveis com o seu corpo ou alguma coisa no seu cérebro fez com que tivessem um distúrbio e, portanto, têm uma depressão, isolam-se bastante, não querem mais saber do mundo ao redor. E este rapaz era aquele que sustentava a família, então do nada isola-se no quarto, ninguém entra, a família toda preocupada porque ele tinha de ir trabalhar para o próprio patrão, vem à casa para perceber o que é que se passa
e há toda ali uma confusão. Obviamente depois desta situação a família tem de se tentar adaptar. Eu honestamente ao longo do livro fui achando que o clima do próprio quarto estava cada vez mais escuro, ele cada vez mais isolado. Houve uma altura em que o quarto pareceu-me assim sujo, o rapaz já não se conseguia mexer, estava cheio de coisas o quarto, assim um bocado sufocante, honestamente. Houve mesmo alturas que eu achei, coitado deste rapaz, isto já é um sufoco para ele. Ele já nem sequer conseguia falar. É um livro bastante marcante. Cada um de nós consegue interpretar de várias formas e eu vou-lhe dar 4 de 5 estrelas. E pronto, foi isto. Já acabaram os livros. Eu pensei, em março, agora com esta situação toda do coronavírus, eu vou conseguir ler muito mais quando estou em casa, mas é intrigante e chato porque como não há tanto aquela rotina, já não tenho de sair para ir para a escola voltar, sei que depois de voltar vou ler, como já não há isso, não é que eu não me esteja a organizar, eu estou-me a organizar obviamente, porque senão era o caos e eu gosto das coisas organizadas, mas estou a ler apenas quando me apetece, assim, mais devagarinho, e apesar de não gostar de não estar a ler constantemente, neste momento é assim que podemos ir vivendo a vida e portanto é isso. Espero mesmo que tenham gostado do vídeo e até para a semana.